Paz, Angélica, boa noite, minha irmã. Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente já está começando. Vamos. Paz, Josimar, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Pode deixar, minha amada. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando já, só esperando o povo chegar. Enquanto isso, vamos adorando a Deus. Paz, Norma, Deus abençoe. Paz, Francisca, Deus abençoe. Opa, tá bem frio, minha irmã. Deu uma esfriada boa aqui pelas terras de Fogo e Glória de Vargem Grande. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Ir mais fundo. Leva-me mais perto. Paz, Marilene. Deus abençoe e abençoe a todos da tua casa e a todos os irmãos e irmãs que estão entrando. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Enquanto isso, estamos esperando o pessoal chegando. Quando essa canção terminar, a gente começa. Essa música fala sobre um querer ir mais fundo, um querer chegar mais perto. E um dos meios para que isso aconteça é o nosso envolvimento com a palavra de Deus. O outro meio é o nosso envolvimento com a oração, com as coisas do Senhor. Cada vez a gente se envolve mais com as coisas de Deus. Mais perto a gente vai chegando, mais portas em meio a esse caminho vão se abrindo. Glórias a Deus. Paz, Tatiane também. Paz, irmã Selma. Eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua quero ver. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar. No dia de hoje, por volta de 4 horas da tarde, nosso irmão Marcelo sofreu um acidente em seu trabalho, caiu da escada, quebrou o nariz, machucou seus olhos. E nós estaremos nesse momento orando pela vida dele. Também, vamos pedir também para que Deus nos dê sabedoria em nome de Jesus, para podermos entender o recado do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, oramos a Ti nesta noite, oramos ao Senhor em nome de Jesus e clamamos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio, que o Teu Espírito nos dê sabedoria, iluminação, entendimento, intrepidez, discernimento, em nome de Jesus.
Pai, também oramos, ó Deus, lembrando agora da vida do irmão Marcelo, que ali naquele hospital, que ali nas clínicas, o Senhor o guarde, que ali nas clínicas o Senhor possa desembaraçar os caminhos do teu filho. Que tudo, ó Pai, venha acontecer na vida do Marcelo, para glorificar e exaltar o teu nome. Toma o coração da Grazi, do Vitinho, da Vitória, acalma, acalenta aqueles corações. É o que nós cremos, é o que nós te pedimos nesta noite. Toma também a vida de cada irmão, cada irmã que vai participar dessa live, vai participar não apenas de uma live, mas de um culto ao Senhor, de um momento de estudarmos a Tua palavra juntos, de crescermos como se estivéssemos, Senhor, na escola bíblica, mas num dia de semana. Toma nossas vidas em Tuas mãos e que estas marcas da Igreja Triunfante possam ser percebidas, encontradas em nós também. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Wagner, boa noite. Wanderlei, Alexandre Guedes, todos e todas, boa noite. Vou pegar. Nós vamos hoje falarmos sobre, novamente, vamos dar continuidade à terceira marca da Igreja Triunfante em tempos de crise. Nós iniciamos esse tema no nosso último encontro e nós falamos sobre pessoas que, se têm o temor de Deus, como que deveriam de agir, baseados no livro de Tito. Mas antes de lermos novamente o livro de Tito, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, que é o texto base, versículo 43, a primeira parte do versículo 43. Atos, capítulo 2, versículo 43. Que diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E nós, como um texto que nos ajuda para essa reflexão, vamos ler também a epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 2 e versículo 2 ao versículo 5. Hoje nós vamos ler Tito, capítulo 2, do versículo 2 ao 5 também, como um texto que vai aqui nos ajudar nessa reflexão dessa noite. Tito, capítulo 2, versículo 2 ao 5, diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Glórias a Deus. Então, lembrando que nós encontramos aqui em Tito 6 classes de pessoas, 6 grupos de pessoas a quem o apóstolo Paulo envia direcionamentos para essas pessoas, já que essas pessoas são cristãs, e se elas são cristãs e têm temor de Deus, então cada uma dessas pessoas que pertencem a essas classes deveriam de agir de acordo com o seu temor. E de que maneira deveriam de agir então? De que forma deveriam de agir se há temor de Deus nos corações? No nosso último estudo, nós falamos sobre a classe pastoral, sobre a classe de líderes, e nós falamos sobre como que um pastor e um líder uma pastora que tem temor de Deus deve agir. E nós falamos sobre a questão falar o que convém à sã doutrina, como uma primeira característica de um pastor ou pastora que teme a Deus, ele fala a sã doutrina.
Mas uma segunda característica também desse pastor que teme a Deus, dessa pastora, é que essa pessoa, esse líder, se torna padrão de boas obras. E em especial na questão do ensino, ele é modelo. E o ensino dele, então, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Hoje nós vamos falar sobre o segundo grupo de pessoas que Paulo recomendou ao pastor Tito que Tito ensinasse a esse segundo grupo de pessoas. E o segundo grupo de pessoas são os homens idosos. Se você é um homem idoso, ou seja, o que significava ser naquela sociedade um homem idoso, né? Significava ser um homem já em certa idade de sua vida, um tanto que também mais distanciado da juventude, né? Mas que fosse capaz de poder também orientar a jovens pais, a jovens maridos, né? Então, se de repente você já tem essa idade ou conhece alguém, pastor, mas eu sou uma mulher. Olha, fica aí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as mulheres. Mas é importante, veja como é importante nós conhecermos o papel de cada pessoa. Há muitas crises no meio das famílias porque os personagens de tais famílias não conhecem bem o papel de cada pessoa dentro da família. Não conhece o papel do homem, da mulher. Então todos nessa noite são importantes estarem aqui para você poder conhecer o que Deus falou para os homens idosos. Porque certamente você deve ter algum homem idoso ou algum homem de idade avançada na sua família. Então isso aqui é uma palavra que foi dada por Paulo a Tito para que Tito orientasse. E Paulo diz assim: quanto aos homens idosos, em primeiro lugar, se você teme a Deus, se você é um homem idoso que teme a Deus, a palavra, e se era um homem idoso que temia a Deus, deveria de agir dessa forma então. Você teme a Deus, então é dessa forma que você tem que agir. Essa é a orientação, é um norte para essas pessoas, é um norteador para essas pessoas. É um norteador para essas pessoas, que diz assim, em primeiro lugar, são temperantes. A palavra temperantes aqui, o que significa ser um homem idoso temperante? Eu acredito, meus irmãos e irmãs, que cada um desses ensinamentos aqui é importante para qualquer faixa de idade. Então, por isso que, mais uma vez aqui, eu digo para você, não saia, fica aqui, porque Deus vai falar com você também. Mas, vamos lá, vamos aproveitar aqui do que Deus falou ali para os homens idosos, como que eles deveriam ser. Em primeiro lugar, que eles fossem temperantes. Ser temperante é ser uma pessoa moderada, uma pessoa sóbria, equilibrada. No vocabulário da medicina, temperantes são medicamentos com propriedades calmantes. Ser temperante para a medicina, quando essa palavra entra, então existem medicamentos que eles são temperantes, são medicamentos com propriedades calmantes. Então, um homem idoso, um homem de idade, como eu acredito, volto a dizer, como qualquer pessoa precisa de temperança. Mas agora aqui, um homem idoso temperante, ele é uma pessoa que ele é uma propriedade, ele tem propriedades que acalmam as outras pessoas. Que é uma pessoa moderada, sóbria, equilibrada. E nós temos visto no meio dos nossos idosos ao longo do tempo muito descontrole, né? Muito nervosismo. Mas o homem idoso que teme a Deus, ele é uma pessoa temperante. Em segundo lugar, são respeitáveis. Está aqui. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes e respeitáveis. E quando a Bíblia está falando sobre ser uma pessoa respeitável, é ser reverente, é ter um comportamento apropriado e adequado, digno.
E nós também percebemos que, com o passar do tempo, as pessoas mais idosas, os homens idosos, isso não é coisa só de idoso não, viu? Mas eles ficam mais assim, não é todo mundo não, né? É que a gente percebe isso, que alguns idosos, dependendo do tempo de idade, eles ficam mais assanhados, né? Mas um homem idoso cristão que teme a Deus, ele é alguém reverente. Seu comportamento é apropriado, é adequado, é digno. Mas isso não vale só... Oi, filho. Só um minuto. Oi? Vai lá com a mamãe, que a mamãe te dá para desenhar. Vai com a mamãe. O homem respeitável, eu acredito que isso serve para todos, para homens, mulheres, mas Paulo está dizendo que seja específico para os homens idosos, mas que seja respeitável. Um homem que teme a Deus idoso, ele além de ser temperante, ele é respeitável. Um homem idoso cristão também, ele deve ser sensato, segundo o texto bíblico, né? O que significa ser um homem, uma pessoa sensata? Significa ser uma pessoa que pensa de forma adequada e sadia. Significa ser alguém que tem juízo. Significa pensar de forma correta, raciocinar bem, ter pensamentos que não são tortuosos, julgar com discernimento, ser criterioso, ter bom senso. Uma pessoa sensata é uma pessoa que raciocina bem, que tem pensamentos que não são tortuosos. Mas também há uma quarta coisa que um homem idoso deveria de ser, segundo Paulo orienta a Tito que ensine. Paulo está dizendo a Tito, enviando essa epístola para Tito, para que ele ensine os homens idosos de sua igreja, para que ele ensine os homens idosos do seu tempo. E em quarto lugar, que os homens idosos sejam sadios na fé, no amor e na constância. Ser sadio é ser forte, é ser saudável. E em que eles deviam de ser sadios? Na fé, né? Deveriam de ser homens que acreditam e têm segurança total em Jesus Cristo. Deveriam de ser sadios no amor, ter pelas pessoas forte apreço, ter amor em alta consideração, ter consideração. E deveriam de ser sadios também na constância, ou seja, em sua resistência. Oferecer resistência, continuarem firmes, ainda que mesmo que sejam tentados. Os homens deveriam de ser sadios na constância, no amor e na fé. Então nós temos aqui, para os homens idosos que temem a Deus, 4 orientações. Se você teme a Deus, você deve ser temperante, lembrando, uma pessoa que a tua vida acalma as outras pessoas. Você deve ser respeitável, deve ser uma pessoa reverente, de comportamento adequado, né? Que a maneira como se porta, como olha, como fala, deve ser respeitável. Não é apenas aquela máxima de que merece, pelos meus cabelos brancos eu mereço respeito, mas precisa respeitar. Não é porque já tem certa idade que não deve mais respeito a ninguém. Tem que respeitar. É o que a palavra ensina. Deve ser sensato, né? Ter pensamentos que não sejam tortuosos. E também deve ser sadio em sua fé, no amor e na constância. Homens assim, homens idosos que vivem dessa maneira, eles devem ser ouvidos pelos mais novos. E nós temos na Bíblia um exemplo de um rei jovem que foi muito bem aconselhado por idosos tementes a Deus, mas esse rei jovem não quis ouvir esses idosos. E vamos ver o que aconteceu? Abre aí em 1 Reis, capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12.
1 Reis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 6, o versículo 6 e 7 apenas. 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 e 7. E desde já eu dou aqui a paz do Senhor para Mônica, para Gil Ramos, que também está assistindo. Eu tenho 15 pessoas aqui agora comigo, a Luciana, estou vendo a Luciana ali também, que está aqui com a gente. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Você que entrou enquanto eu estava falando, que a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Então nós estamos estudando aqui hoje sobre a terceira marca da igreja triunfante em tempos de crise. E hoje nós estamos dando, e a terceira marca é que em cada alma da igreja primitiva havia temor. E no último estudo nós falamos sobre os pastores e pastoras que têm temor, como que eles devem então agir, segundo a palavra de Deus. E hoje nós estamos falando sobre os homens idosos. E se eles têm temor de Deus, então eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios. Após falarmos sobre isso, estamos agora vendo como que esses homens idosos são importantes, como que o aconselhamento desses homens idosos que temem a Deus, como esse aconselhamento é importante e que deve ser ouvido. Então nós vamos ler agora em 1 Reis, capítulo 12, versículo 6 e 7. Nós temos um rei chamado Roboão, que foi filho de Salomão. Roboão assumiu um grande império, uma grande responsabilidade, porém era muito jovem ainda e precisava ser bem aconselhado, porque não basta recebermos conselhos, precisam ser conselhos de pessoas que temem a Deus, que temem ao Senhor. Talvez você esteja precisando de um conselho, mas esteja querendo ouvir conselhos de pessoas que não temem ao Senhor. Isso pode te causar problemas. E às vezes aquele conselho que alguém que teme a Deus dá, as pessoas não querem ouvir. Porém, veja, isso não é um problema só dos nossos dias. Isso aconteceu aqui no período de Roboão. Vamos ler 1 Reis 12, versículos 6 e 7. Diz a palavra do Senhor assim: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram, os homens idosos então lhes disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Que conselho maravilhoso! Que conselho maravilhoso que estes homens idosos deram para um jovem rei que estava iniciando a sua caminhada diante de um grande desafio. Se você se tornar servo desse povo, se você servir esse povo, você vai ganhá-los para sempre. Se você ministrar boas palavras ao coração deles, você vai ganhar esse povo para sempre. Só que parece que essa questão de ter que servir incomodou a Roboão. A vaidade entrou no seu coração. Ele não lidou bem com o poder. Ele não lidou bem com aquela oportunidade. Ganhou uma oportunidade, já logo se ensoberbeceu. Ganhou uma grande oportunidade e ali diante daquela grande oportunidade é que ele se revelou verdadeiramente. De repente, Roboão era aquele filho, era aquela pessoa que estava sempre ali tranquilo, né? E agora que diante do poder que recebeu, ele se transformou. E esse negócio de servir ao próximo não lhe agradou. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 8: Porém, Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Veja bem, ele desprezou o conselho daqueles homens idosos e ele preferiu ficar
e tomar o conselho com os jovens que cresceram com ele. Veja bem, fazer uma diferenciação aqui. O problema não é ouvir conselho de jovens. Esse não é o problema. O jovem que teme a Deus, ele pode ter sim bons conselhos. A nossa juventude precisa sim ser ouvida. Os jovens, os adolescentes podem sim ser ouvidos. Eles têm, mas temem a Deus ou não? A grande questão aqui, o grande erro de Roboão ter ouvido aos jovens é porque ele ouviu jovens que cresceram com ele e que certamente não temiam a Deus, não temiam ao Senhor. Pode ser um adolescente, mas se teme a Deus, ele é digno de ser ouvido, precisa ser ouvido sim. Como também há homens idosos que não vale a pena ouvir, porque não teme ao Senhor. Então veja bem, a questão não é a idade, a questão é se teme a Deus ou não. E só tem uma maneira da gente saber se de fato aquela pessoa teme a Deus ou não. É ouvindo, mas também olhando se está praticando aquilo que está falando. Dá para perceber a diferença? Não há problema nenhum em ouvir a um jovem. Não há problema nenhum em ouvir a uma jovem. Não há problema nenhum em ouvir a um adolescente. Mas para seguir o conselho, precisa saber se é uma pessoa que teme a Deus ou não. Se não teme a Deus, pode ser o melhor conselho. Fique atento. Cuidado. Cuidado. Faltou sim, como nosso irmão Wagner está dizendo, faltou sim, Wagner. Faltou muita humildade no Roboão para ele. Ele ouviu aquelas pessoas que estiveram com seu pai. Aqueles homens aconselharam Salomão, e Salomão foi um dos reis mais prósperos em toda a sua caminhada. E certamente por ter deixado de ouvir os homens idosos, é que se envolveu com várias e várias mulheres. Certamente foi o tempo que ele parou de ouvir os homens idosos. Mas enquanto ele ouviu a voz de Deus e ouviu a homens idosos que temessem ao Senhor, ele prosperou muito. Veja, ele desprezou então o conselho que os anciões lhe tinham dado. E versículo 9 diz assim: olha o conselho que os jovens deram sem temor a Deus. Olha o conselho que pessoas sem temor a Deus deram para Roboão. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-no de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os ombros de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei Roboão ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhes haviam dado. Dura resposta ele deu ao povo. Dura resposta. Porque ele não seguiu o conselho de homens idosos que temiam a Deus, para ouvir os conselhos de jovens que cresceram com ele. Veja, então hoje aqui a gente já está encerrando, a gente já está fechando. Eu iria falar sobre as mulheres idosas, mas eu vou deixar para falar no próximo estudo, porque isso aqui é muito importante que fique bem gravado em sua mente. A terceira marca da igreja triunfante em tempos de crise é que em cada alma havia temor. Em cada alma, em cada participante daquela comunidade que estava em pleno crescimento. Já estavam com aproximadamente mais de 5.000 pessoas que já haviam entrado na comunidade cristã. E o texto diz que em cada alma havia temor. E se então, como que é o comportamento de alguém que tem temor a Deus?
Como é a vida de alguém que teme a Deus? Como deveria de ser a vida daquelas pessoas? E então o livro de Tito nos ajuda. Quando nós encontramos 6 grupos de pessoas aqui, da comunidade primitiva. Nós encontramos o grupo dos pastores e pastoras, o grupo dos homens idosos, das mulheres idosas, das jovens recém-casadas, dos moços, e encontramos o grupo dos servos. E hoje nós estamos falando sobre o segundo grupo, que são dos homens idosos. E um homem idoso que teme a Deus, ele é temperante, ele é respeitável, ele é sensato, ele é sadio na sua fé, no seu amor e na sua constância. Homens idosos que temem a Deus precisam ser ouvidos, eles têm bons conselhos para dar. Os mais jovens, os mais moços e até mesmo os homens idosos e mulheres idosas precisam ouvir os conselhos de homens idosos que temem a Deus. E nós vimos aqui agora o que aconteceu quando um jovem não ouviu ao conselho dos homens idosos. Ele tratou aquele povo com duras palavras. Roboão foi muito duro, porque preferiu dar ouvido a quem não teme a Deus. E na nossa vida, e em especial nesses dias, nós estamos em tempo que a igreja é triunfante. Nós fazemos parte dessa igreja triunfante. Essa igreja que se iniciou lá no livro de Atos, ela continua até os dias de hoje. Nós fazemos parte dela. Você faz parte da igreja triunfante. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você faz parte da igreja triunfante também. E se fazemos parte da igreja triunfante, nós somos pessoas então que tememos a Deus. E se tememos a Deus, nós precisamos ouvir e agir da maneira como Ele quer. Esses jovens não quiseram atentar. A questão, como eu digo e repito, nesse final, nessa conclusão, a questão não é ouvir homens jovens, a questão não é com os jovens nem com os adolescentes, e nem também com os idosos. A questão aqui principal nessa noite é: se teme a Deus, então ouça, então observe, preste atenção. Se o conselho vem de uma pessoa que teme a Deus, seja ele um homem idoso, seja um jovem, seja um juvenil, se é uma pessoa que teme a Deus, observe o que está sendo falado, porque certamente vai ter muito para dizer, ok? Muito cuidado nesses dias, muitas pessoas falando muitas coisas, muitas pessoas querendo ter a solução para tudo, muitas pessoas querendo influenciar outras, mas observe atentamente se é uma pessoa que teme a Deus, essa que está te aconselhando. Às vezes você está querendo ouvir somente aquele que tem a mesma idade que você. Não tem problema se tem temor de Deus, mas se não tem temor de Deus, cuidado. Observe, é homem. As palavras hoje, homens idosos, homens que já é pai e já está na idade de poder aconselhar um jovem casal, um homem que quer casar, um jovem que quer casar. Seja uma pessoa que aconselha debaixo do temor do Senhor. Porque homens idosos que temem ao Senhor são muito importantes. Pessoas que temem ao Senhor são muito importantes. Amém, meus irmãos e irmãs? Por hoje é o que temos, e que possa isso trazer esclarecimentos para a sua vida. Pode ser que você entrou aqui agora, nesse grupo de estudo, e ouviu um conselho. Cuidado, veja bem se é de alguém que teme a Deus. Se ouça, preste atenção no que homens e mulheres que temem a Deus estão dizendo. E em especial para essa noite, homens idosos. Se é um homem idoso e teme ao Senhor, fique atento, porque isso pode te ajudar na tua caminhada. Amém? Se você tem alguma dúvida, pode digitar aí para mim a tua pergunta, que quando eu terminar a live aqui, eu estarei tentando te responder, te ajudar. Qualquer dúvida, para você que entrou aqui agora, se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente estudou hoje, vá lá novamente, vai ficar disponível aqui e depois também lá no YouTube. Veja novamente esse estudo que fizemos sobre homens idosos que temem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Entrou aqui agora meu amado, meu querido pastor João Flávio, Deus te abençoe. Agora já estamos nos despedindo, né? Então, João Flávio, você é uma bênção, viu? Eu te amo, meu irmão. Pastor João Flávio, homem de Deus. Amém? Homem de Deus. Vale a pena ouvir esse homem.
Procurem ele nas lives que ele faz, que ele é homem de Deus. Irmã Norma Lúcia, paz do Senhor, boa noite, minha irmã. Antônio Carlos, Toninho, Deus te abençoe, meu amado. Vai dando o teu tchauzinho aí para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje, lembrando que hoje nós temos à meia-noite, a nossa live da meia-noite. E aí, fogo puro em nome de Jesus. Amém? Vai colocando aí, vai dando teu tchauzinho aí que eu vou me despedindo de você aqui. Vai acenando aí em nome de Jesus. Mônica Johnny, Deus te abençoe. Fica com Jesus também, minha amada. Em nome de Jesus. Aqueles e aquelas que não viram todo o estudo, se você quiser, daqui a pouquinho já está disponível aí no Facebook. E eu tenho certeza que vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? Porque vai te ajudar na questão do aconselhamento, de quem ouvir conselhos. Deus abençoe, Mônica, fica na paz. Irmãos, estejam orando pela vida do irmão Marcelo. Eu vou lá no hospital agora. Eu vou lá para as clínicas agora e estejam orando pela vida dele. Que Deus possa ter já intervido na vida dele, na situação dele. Paz do Senhor, Marina. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. A Verônica também. Minha VV está aí também. Dá uma moral aqui para minha VV. Beijinho, beijinho. Josimar, Deus te abençoe, meu querido. Wagner, sempre bom estar com você aqui. Deus te abençoe, meu amado. Glórias a Deus. Deixa eu ver mais quem. Irmã Selma também e Edu. É irmã Selma. O Edu tá ali do ladinho dela na foto, mas é a irmã Selma. Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Vanderlei, tô vendo que o Vanderlei também tá aqui, ou tava aqui. Marilene, paz do Senhor. Deus abençoe, tá, querida? Deus te abençoe, a você e toda a família. Lembrando, à meia-noite de hoje a nossa live. Aninha, Deus abençoe, Ana. Fiquem na paz, amém, irmãos? Amo vocês. Vocês são amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.